Bem-vinda, bem-vindo ao programa da Marilei, especial hoje com mulheres fortes, incríveis da família Grilo, mogianas, que construíram aí uma trajetória bem bacana, que vocês vão entender melhor, que tem Bisa Maria, tem Senhor Café, mas tem também a Madame Santa, que tem a Vó Santa. Tem muita história para contar. Nós vamos contar tudo para vocês hoje com a Janete, a matriarca, essa mulher linda, Camila, a mais velha, que não parece, a Silvia, que é do meio, e a Débora. Todas as meninas Grilo, certo? Certo. Prazer te receber, Janete. Prazer é todo meu. Contar um pouquinho... Você nasceu em Mogi? Nasci. Conta os babados aí de você quando era criança. Eu fui uma criança muito boazinha. Você tem cara de boazinha até hoje, né? As filhas nem tanto. Fui uma criança muito boazinha, muito curiosa. Gostava muito de aprender. Sempre gostei muito de aprender, sabe? Uma criança... E gostava muito, assim, já adolescente, 12 anos, 13 anos, de fazer sobremesa. Eu adorava fazer sobremesa. Você era boa, né, disso? Eu sempre fui muito boa disso, né, de fazer doce. Primeiro era doce, depois bolo, né? Quem te ensinou? Olha, minha mãe, ela não era boa de bolo. Não? Não, ela era boa de costura, né? Minha mãe fazia coisas maravilhosas de costura. Sério? E bolo não. Então ela fazia um único bolo, sabe? Assim, 2 bolos. E que era uma delícia para a época, né? Porque eu adoro essa coisa afetiva do bolo. Então, quando ela fazia o bolo, aquele cheiro. Então, para mim, o bolo tem essa... Memória afetiva. A memória afetiva. Então, para mim, era muito importante essa questão do bolo. Então, muito cedo eu comecei a fazer. Quando eu aprendi... Qual que era o melhor bolo daquela época? Era o mármore. Né? Sabe o mármore, que é chocolate e branco e chocolate, baunilha e chocolate. Chama frappé também, né? Frappé, Ele era um bolo, assim, até hoje ele tem uma questão afetiva para mim muito, muito forte, sabe? Porque lembra, assim, eu era criança, primeiro a minha irmã fazia, assim, primeiro a minha mãe, né? Depois a minha irmã, e eu lembro... Sabe, assim, aquele cheiro. Eu ainda era criança, não sabia fazer. Você sente até o cheiro, né? Hoje, agora você falando. O bolo, né? O bolo, por isso que faz muito sentido, né? O café. O bolo, ele tem esse sentido afetivo. Então, a minha forma de amor é pela comida. E isso daí você pegou realmente de você, porque a sua mãe era costureira. Era costureira, não tinha essa habilidade, assim, muito de comida, fazia direitinho, de bolo, né? Fazia muito bem a costura, assim. Minha mãe tinha um gosto, ela era muito chique, minha mãe tinha, né? E então ela fazia as coisas muito bonitas. Mas essa questão da comida, do bolo, era uma coisa muito que era a forma mesmo de amor, sabe? De servir, assim, de agradar. Então, até hoje é assim. Quase todo dia eu faço bolo. Você casou cedo, né? Muito Como é que você cedo. Conheceu o Silvio? Eu conheci o Silvio, eu tinha 14 para 15 anos. Nossa, era uma menina. Uma menina. Eu fugia dele, não queria namorar. Você fugia? Fugia. Conta. Fugia, ele ia porque ele foi morar na casa da minha avó, que minha avó tinha uma casa, tinha um quarto para alugar para estudante. Sabe, ela ficou viúva há muito tempo. Que é a Bisa Maria. Que é a Bisa Maria. Então ela começou, alugou para o único estudante que foi ele, eu acho, ele e o Zé Wilson, o irmão dele. E aí minha avó alugava tal, e quando eu fui na minha avó, ele ficou todo interessado em mim, né? Sabe? E aí ele ia na minha casa, porque fez amizade lá e queria namorar, mas eu não queria, eu queria brincar. Você era muito menina? Não, quando ele chegava, porque ele veio fazer faculdade de Mogi, então ele já dirigia, já tinha carro. Era velho, ele né? já estava 6 anos mais velho. Bem mais velho. Nessa época faz 6 diferença anos. bastante. Então né? eu tinha 14 para 20. E ele já tinha 21. Então. Então fazia muita diferença. Depois então, não faz diferença. Depois não faz nenhuma diferença. Bobagem. Até porque ele tinha muito essa vitalidade, assim, né? Jovem, né? Sempre jovem. Sempre. Sempre jovem, né? Então aí a gente começou a namorar. Sim, eu não queria namorar porque eu queria brincar. Sabe? Que engraçado. E depois foi indo com muita insistência, começamos a namorar. Ele me conquistou. Foi o único namorado.
Você só teve ele de namorado? Só Jesus ele. amado. Ai, Só Senhor! ele, só ele. A moda Como que ele antiga. conseguiu te conquistar? Eu acho que... primeiro que eu também achava interessante isso, né? Ele estava fazendo faculdade, sabe? Ele fazia o que na época? Ele fazia engenharia. Engenharia. E- Veio estudar. né? Veio eu pra sempre fui estudar. muito ligada, assim, nessa questão de estudar, sabe? Eu gostava, eu queria estudar, né? Porque para aquela época, as mulheres da minha idade, porque eu tenho cunhadas, né? Eu tenho pessoas da minha família, e inclusive até a minha irmã foi também estudar, porque eu insisti também para ela. Não era normal mulher fazer Não era faculdade normal, naquela época. não era Parece normal. uma loucura hoje Parece você falar uma isso. loucura. Eu acho assim. E não faz tanto tempo assim, hein? Só faz 50 anos. Pois é, não Né? é tanto tempo. O mundo Mas mudou, não né? era normal, assim, o que as mulheres queriam, como eu queria. Eu queria casar e ter filhos. Você tinha esse sonho? Eu tinha. Eu não, eu queria tinha. trabalhar para ganhar dinheiro. Eu tinha. Eu era diferente. Mas eu gostava de estudar, eu gostava de medicina, eu estudava livro de... Sabe, eu gostava, assim, eu queria mais. Aí quando eu casei com 19 anos, muito cedo. Uma menina. E aí eu fui fomos casar lá no civil e tem uma coisa que falava assim, do lar, A profissão, né? a profissão. Putz, Quando eu vi aquela do profissão lar, é uma do lar- facada, não é? Foi É uma facada no peito do lar. Foi uma facada. Deus me livre que eu ia ser do lar. Menina, olha como que já era uma coisa da infância. Não era uma coisa que era natural. Mas aquilo me incomodou, aquele dólar. Nossa, que pesado. Me incomodou. Aí eu pensei, meu Deus, eu preciso estudar, sabe? Aquilo dentro de mim. Tá Ninguém vendo? tinha essa vontade. Tá vendo? É. E aí, eu sempre eu tinha um interesse muito por medicina, mas com casei, ter filho, não dava mais para medicina, não. Aí eu fui fazer psicologia. Aí você teve primeiro a Camila. Eu tive a Camila, e aí quando eu estava grávida do meu segundo, que eu perdi com 5 meses, né? Eu já Teve um estava aborto na faculdade. espontâneo? Já fui Foi um fazer aborto psicologia. espontâneo. Era um menino? Espontâneo, 5 meses. Eu não sei, dava pra saber. não dava para saber, porque já estava, né, assim. Não era tão evoluído que nem Não, hoje, né? não Hoje, não. hoje talvez daria. Hoje daria. É. Mas então eu já estava na faculdade, foi assim uma dor imensa, sabe? Eu lembro essa dor de perder, né? Então eu sempre fui muito essa coisa de mãe, muito mãe. E foi fazer Canceriana, psicologia né? por quê? Porque eu acho que eu tenho uma coisa dentro de mim, assim, você vê, essa coisa do curar. E como eu não pude curar fisicamente, porque a medicina ela não estava ali no meu plano, né? Eu fui curar a alma, entendeu? E eu sou apaixonada pela Você se psicologia. identificou com a psicologia. Sim, muito. Você terminou a psicologia, mas você já estava com a Silvia já? Já terminei com Foi tudo seguida, não tudo foi? seguido, é. Eu parei na gravidez, né? Aí depois você foi indo até se formar. Até formar. E teve as 3 uma vez. Um pouquinho de diferença, Camila, né? Com a Débora, foi um pouquinho. Eu com a Silvia há 4 anos. 3. Eu priorizei Eu muito olhei. ficar com elas, sabe? Porque eu já tinha também esse conhecimento da questão da mãe, da maternidade, de acompanhar. Eu sempre fui muito, assim, de querer cuidar, né? Já era uma coisa muito forte em mim, essa questão de Essa coisa cuidar. matriarcal, né? De ter filho. Eu adoro, assim, ter filho, ser vó. Você gosta, né? Adoro, né? Que engraçado, né? É. Mas era da geração É que mesmo. Era da geração. Ela é canceriana. Eu sou canceriana também. Eu tenho uma em casa. Então a gente gosta de cuidar, a gente é muito sensível, né? Então foi assim que a gente acabou casando e formando a nossa família. E assim, a gente casou, logo a gente teve uma ascensão, sabe assim, porque eles cresceram muito. A gente era muito jovem. Conta o que eles faziam na época. Eles faziam, na época, ele fazia faculdade, mas ele montou uma fábrica de blocos, sabe? Sim. Lá em Brás Cubas. Lá em Brás Cubas. Uhum. Então eles moravam na minha avó, e depois eles montaram essa fábrica de blocos e fizeram uma casinha para eles morarem. E ali eles começaram. E aí sempre ele estudando. fazia estágio de madrugada. Sempre estudando, fazia estágio Na Corning. Na Corning. Corning. De madrugada estudava. Fazia tudo, E a fábrica de bloco de dia. E trabalhando. Trabalhando. Aí conseguiram ganhar um faculdade. dinheiro. Eles se mantinham assim, né?
Então a gente teve, aí eu casei muito, você vê, de 14 para 15, 4 anos, quase 5, menos, né? Casou rápido, né? Muito rápido. Casa, né, já construiu casa. Quando nós casamos, a gente já tinha uma casinha própria, sabe? Lá na Vila Rubens. Vila Rubens. Gertrudes da Conceição Cabral. Era uma casinha. Não. Você lembra? Não, essa era num outro antes. Foi que eu nasci, né? Essa foi. Então a gente já casou com a casinha bonitinha, sabe? Eu gosto muito de coisa bonita. E era uma casinha simples, mas tudo bonito. Eu encerava assim, encerava. Que um dia ele caiu e quase morreu. Bom. De tão encerado que tava. Na minha casa eu ia ter esse problema, que eu não ia encerar a casa. Eu encerava. Essa parte. Sabe assim, eu não ia encerar a casa. aquele igual da Bisa, aqueles caquinhos vermelhos. Eu queria brilhando, bonito. Aí ele caiu, tava jogando. Quase mata o marido, né, louca? Quase eu mato o marido. Meu Deus. Perdeu a memória temporária, Sério? assim. Foi grave o negócio. Que louca. Quase matei o marido. Essa fase das meninas crescendo, né? As meninas foram crescendo. Foram. Aí chegou, como é que foi? Chegou a Itaipu? Então, depois, quando a Camila nasceu, em 80, já tinha Silvio Grilo e companhia. Ali na Rua Ipiranga. Ipiranga. Era meu avô. Do meu também. sogro, Sim. não era dele, não era do Silvio. Então já tinha material de construção ali, sabe? Entendi. Então foi o primeiro, assim, Começou ali. Isso, começou ali, que era bem montadinho também, grande, uma coisa legal. Então a gente teve, assim, graças a Deus, a gente foi muito abençoado. Muito abençoado. Porque desde que eu casei, eu lembro assim, até me emociona, né? Porque eu lembro dele, né? Eu nunca tive preocupação de precisar, de não ter que trabalhar muito, assim. Eu sempre fiz o meu trabalho como um hobby, você entendeu? Então é uma bênção de Deus, porque Ele sempre manteve, né? Então, quando ele faleceu, foi bem difícil pra gente, né? A gente ficou sem chão. Nós vamos falar dessa parte, que foi muito difícil. Foi. Se eu fiquei, imagina a família, Foi. né? Porque a gente, Foi uma comoção em Mogi. Foi uma comoção. Para mim foi muito assim impactante para todo mundo. Ele dava muita segurança, né? Porque ele era o provedor. Ele era um provedor. Ele era provedor. Não tinha assim. Eu sou uma pessoa muito controlada, sabe? Assim, muito no pé no chão e criei as meninas. Eu acho que grudada no chão, né? Elas, coitadas, elas às vezes podiam até sair um pouquinho, mas é tão forte isso para mim, sabe? Mas porque a gente tinha uma vida muito boa e eu sempre muito, sabe, segura com as meninas e tal. E isso foi muito bom. Centrada, né? Centrada. Direcionando, né? Sem, tanto é que nenhuma descambou, né? Nenhuma Glória descambou. a Deus, Glória né? a Deus. E a você, né? A mim. Porque o eu já vi em cada família, nossa senhora. Porque por eu ele, vou contar. Porque como ele era uma pessoa muito generosa e muito boa, tinha que ter uma mulher mais... Eu tinha que ser mais firme com as meninas também, porque senão descambava. Eu conheço descambado, ó. Porque a mãe que direciona, não é? É a mãe que direciona. E ele, assim, me obedecia. Ele tinha até medo, às vezes, de fazer alguma coisa. Porque, você era a brava da família. Porque ele sabia que não podia, né? Pra gente criar os filhos, assim... Que tivesse, né? Minha mãe não era brava. Não, né? brava não. Mas ela batia em vocês? Não. Não batia? Não. Nem seu pai. Seu pai era um amor. Não, meu pai não também. Mas Não, é que a minha mãe era muito... Foram raríssimas vezes. Mas ela de vez em quando dava umas voadoras? Muito conservadora. Não, foi raro. Muito Foi só numa situação muito fora do limite. Conservadora também não. A mãe não era conservadora. Ela era Não, conserva assim, era muito, por exemplo, pé no chão, concreta, né? A gente muito não era no chão. assim de gastar muito, comprar 5 tênis, não, um tênis, entendeu? Ela deixou vocês com o pé no chão mesmo. Teria condições para comprar 5, mas comprava só um. Eu não deixava, eu tinha Porque muito foi medo. a época a Áurea, né? Que foi, a gente teve... Mas foi muito tempo, né, nessa época. A gente teve uma vida muito, né? Muito confortável. Muito confortável. E hoje também, graças a Deus, a gente tem, né, as coisas, graças a Deus. Só agradeço todo dia, porque... a gente mantém, né, o que a gente conquistou e hoje com muito trabalho, que não é hoje, é outro tempo, né? Mas o que nós vivemos, o que elas viveram, eu acho que foi uma coisa muito positiva e ele proporcionou isso para nós. É claro que a gente
tem essa segurança, você perder essa segurança fica muito assim difícil no começo, no primeiro ano, no segundo ano a gente vai indo, agora terceiro ano, eu vi que a gente está fortalecida para voltar para voltar pro... Qual que é a memória afetiva que você tem dessa infância, Camila? Ai, nossa, foi muito feliz. Foi. Brincava muito. Muito. De quê? Eu gostava de chamar amigos em casa, fazer trabalho, era sempre em casa. Minha mãe fazia o bolo, então meus amigos lembram. Mas eu, assim, a minha mãe gostava muito de coisa em casa. Então, sempre amiguinhos iam em casa, final de semana a gente em casa. Então, a gente brincava muito. De tudo, assim. Construía coisa de boneca em cima da cama, fazia a casa inteira Você, por ser... Aí as duas vão falar. Você era mais velha, você era mais paparicada? Seu pai te paparicava muito, que eu sei. Não vem não que eu sei a história. O pai paparicava. O pai Meu lambia pai você, era né? puxar Você saco. tinha muita coisa com o teu pai, né? Tinha. Nossa, eu lembro dele... A Camila... O que tem com essa Camila, hein? Né? Não era, Silvia? Ele chama Mila, Silvia, do meio só se ferrava, é verdade? Mais ou menos. Minha mãe defende ela. Porque A minha mãe do meio puxa só meu se ferra. saco. Todo filho que vem aqui do meio conta isso pra mim. É verdade. Então, Não é meio largado do meio? Estigma, né? Não é? As duas se juntavam pra brigar comigo, aí minha mãe me defendia. Daí eu fiquei Elas te batiam? paparicada. Não, bater Não, não. não. Bater Era não briga. deixava. Não bater não. Você não deixava Mas bater? briga Não, besta, eu nem entre lembro elas, o que era o motivo. sei Mas lá. elas que faziam com você. Se juntavam e minha mãe era do meu time. Ah, ainda bem, Daí né? era eu, meu pai, a Camila versus a minha mãe e a Silvia. Entendi. É porque as duas são igualzinhas. É, Verdade. nós somos iguais. No quê? No quê? As duas são cancerianas. De jeito, Sistemática. de... Chata pra Tô caramba. morando com a minha mãe, assim, é surreal. Tanto hoje, mais madura, mais velha, que eu vejo o quanto a gente tem de igualzinho. espelho. Louco, né? Eu falava Muito que louco isso. a Silvia não era genética, era janética. É da Janete, que é Janética. É, muito Fala parecida. que eu que tenho que chamar Você a se Silvia. enxerga na tua mãe todo dia. Nossa, o tempo todo. É louco, né? É. E o Silvia e às a vezes Débora e a bom, Camila às vezes é o assustador. pai. Eu falo, Vocês são o seu pai. O eu pai. falo, não, a Débora que tinha que chamar a Silvia, meu Deus. Cara, que engraçado, né? É interessante porque vocês têm uma história assim muito próxima, né? Dessa coisa da família, não é? Como que foi a história da Itaipu na vida de vocês? Itaipu foi a minha base, né, de aprendizado. Que foi quando eu conheci vocês. Foi. Eu tava no meio da faculdade, eu fui trabalhar lá. Aí comecei a implantar marketing lá que não tinha, né? Gente, não se falava em marketing nessa época. Não. Era tudo mato. Tudo mato. Não tinha nada. Não, tanto que... Não se falava. Gente, não tinha celular, não tinha rede social. não Tava tinha. começando o mundo. Lá, né? sabe que eu comecei a fazer jornalzinho? Lá. Era panfletagem, né? Era rádio. Era A rádio, TV nem rádio, tinha chegado ainda aqui. A Outdoor. primeira agência que teve foi com a Dani Mana. Foi com a Dani Mana. X Exatamente. Propaganda. X Propaganda, a nossa Dani querida. E eu comecei lá. Aí meu pai era muito visionário. Ele era muito visionário. Era muito pra frente. E ele chegou pra mim e falou assim, ele não gostava de ver, chegava em casa, via sem fazer nada, não gostava. Aí ele falava, vinha almoçar e falava, vamos comigo, vamos trabalhar comigo. Aí eu cheguei lá e falei, tá bom, mas o que eu vou fazer, né? Aí ele falou assim, faz o seguinte, você vai fazer um trabalho que chama pós-venda. Eu, tá. Aí você vai lá na expedição, que é o Anísio, que tá lá com a gente até hoje. O Anísio. E vai lá na expedição, pega os pedidos que foram entregues, você vai ligar pro cliente e perguntar se foi tudo bem.
na entrega, Não no se falava em atendimento. pós-venda nessa Não época. existia. Não existia isso. Aí eu peguei, comecei a ligava pra casa da pessoa e falava assim, como que foi? Aí eu lembro que eu criei um script, na época. Um roteiro. Um roteiro. E falei até com a professora lá na faculdade, né? E fiz o roteirinho e fazia as perguntas. Aí, quando tinha um problema, que era o bom, porque aí eu ia nos setores e perguntava tentar resolver. E aí eu fui entrando na empresa. Entendi. Comecei a entender a metodologia. Por exemplo, lá não tinha uniforme, a gente implantou tudo. E era aí você... aí a Débora... A Débora foi depois. Foi trabalhar lá com a gente. Vocês eram meninas, né? Bem novinhas. Eu tinha 18. E ela menina. E ela 18. entrou em publicidade, né? Ela foi trabalhar comigo. Foi também. Foi trabalhar Por com a que gente. você foi para medicina, Silvia? Eu tenho 2 tios, né, irmãos do meu pai, que são médicos. E quando eu tinha 7 anos, as minhas 2 primas do meu tio mais velho faziam medicina já. E eu tenho essa sensação, essa lembrança, né? Com 7 anos a gente já lembra. E eu admirava minhas primas estarem na faculdade de medicina. E desde os 7 anos eu comecei a falar. Eu não sei se eu contei isso para elas assim, mas elas foram minha referência nesse sentido, porque eu achava lindo elas serem médicas. E aí eu fui, e por coincidência, nós 3 estudamos na mesma faculdade. As 3? Elas fizeram PUC e depois de 10 anos eu entrei. Na mesma. Fizemos a Então mesma. você já sabia que você queria ser médica? Com 7 anos eu já comecei. Sempre fui... Eu tenho essa questão também do cuidar, do me doar. Genética, né? Genética. É uma coisa assim... E não foi que minha mãe influenciou, Eu né? nunca falei da A minha medicina. mãe nunca me falou. Não. Nunca falei da medicina. Foi de você mesmo. Porque eu tinha esse coisa em mim, né? Não frustração, porque eu fazia outra coisa e adorava fazer, mas esse cuidar, né, de salvar, essa coisa, tinha muito forte. E eu via que ela queria fazer medicina e a época era muito difícil, era muito concorrido as universidades, né? Muito. Aí eu pensei, Silvia, pensa em outra coisa também, se... Plano B, o né? plano B era psicologia, plano B, né, Silvia? O plano B dela era psicologia. Só que ela passou em 4 faculdades, né? Ela não teve Ainda bem problema que tinha uma de inteligente na família, né? Ainda bem que ela... Né, Camila? Então, Né, Débora? Ainda bem que tinha uma inteligente, Janete. sabe como que era, né? Ela Brincando, chegava gente. com o boletim tudo 10. Claro, né? Óbvio que eu sei, né? Aí, E vocês? o que aconteceu? E vocês? A gente gente não lá queria com as mostrar. notinhas baixas. Claro. Aí minha Dela que mãe, aguentava cadê isso, o né? boletim de vocês duas? Cadê? Aí não saiu, mas como que o seu da Silvia saiu, o seu não? Por que o seu não saiu? Porque a nota era baixa. Não é verdade, Essa Silvia? história do boletim sempre Ela volta. lembrava a minha mãe. Aí ela ficava que brava o com boletim ela, saiu. brigava a gente com brigava ela. com ela, falava com você. Era o motivo das duas juntar, entendeu? Era essas coisas que eu fazia Queria matar certinho você. e ela Tirava era 10. Esse bolo Chegava com zero, 10. Tirava 10. E vocês lá no meio, no mediano, e olhe lá, né? Se conseguisse, né? Não é fácil, né? Mediano era. Janete, você, Mas- você pegava no pé delas? Olha, eu sempre fui bastante exigente, né? Com isso. E não de... Mas não era Não era pirada, uma não, coisa Não, não era Sabe louca. que eu falava pra elas? A Débora Não é até mãe fala, louca, né? Mãe, a Débora falava pra mim, mãe, você é a única mãe que não se incomoda de ficar de recuperação. Eu falei, eu não Ela incomodo falava? mesmo. Não, porque minha mãe... Eu Ela sempre, adorava quando a gente Eu adorava, Exato. eu aprendia mais. eu sempre fiquei de recuperação em exatas. Sempre. Era física, matemática, química. Ai, gente. E... As histórias. Química não, né? Mas daí minha mãe falava, eu falava, ai mãe, fiquei de recuperação em todas. Todo ano. Desde a 7ª série. Gente do céu. Mas assim, geografia e história... Você ia bem. 8, 9, 10, Você já sabia que você não era de exatas, eu óbvio, sabia, né? já sabia. Óbvio. Daí a minha mãe falou, não, mas é bom porque daí você estuda, daí você... Daí, né? Daí eu Que sei bom estudar. que tem mãe psicóloga, né? Maravilhosa. Mãe evoluída. Não era um drama, né? Daí a gente estudava e ia bem. E nunca repetimos, né? Ninguém. É, mas ficava na recuperação, né? Ficava na repescagem. E não Entendi. sabia, por Entendi. exemplo, não Repescagem sabia, sempre né? rolou. As dificuldades tinha. Eu também tinha algumas dificuldades, então eu respeitava muito essa individualidade, né? Mas aí, Camila, por exemplo, né, fazer aula particular, ok, ela fazia de boa.
de boa. Era cada professor. É melhor não falar esses assuntos, detalhes sórdidos, não pode. Era eu arrumava o professor e pronto. Coisa horrorosa. Ai, mas ela fazia de boa. Então, assim, era tudo natural. Não tinha aquele cobrança, mas ao mesmo tempo tinha que passar, né, uma gente? estratégia. Pelo menos o básico, né? Olha lá, ela racha de rir, só de lembrar. Olha lá, é xarope, gente. É xarope. Deixa eu perguntar pra vocês. Falou Como que foi aí? mal, ela me Cada coisa que você nem entendia, eu né? resolvi. Resolução de problema, não tinha que resolver? Resolvia. E você que lute com o professor. Como que foi pra vocês essa fase de fechar Itaipu? Que foi uma fase difícil, que eu sei porque eu acompanhei. Sim, sim. E aí, vamos empreender nós. Como que foi essa virada? Então, quer falar, Dé? Pode falar. Eu acho que posso falar que demorou, né? Eu acho que quando nós resolvemos fazer a empresa, a gente lá na Itaipu era muito masculino. Não, e nós somos muito felizes lá. Fomos, a gente aprendeu muito. A gente fala assim, eu e a Foi Camila, a base, a gente tem não uma... foi? A base do comércio. Do comércio. A base do de varejo. relacionamento de varejo a gente Foi lá. aprendeu lá. Então, na época, a Camila implementou o marketing e eu entrei de assistente. Estagiária da Camila, eu era. Em 2000. Nossa senhora, não vou nem pensar que eu conhecia vocês nessa época. foi aquela época. Daí eu queria morar em São Paulo, né? Eu falei, mãe, eu vou morar em São Paulo, porque eu tava fazendo toda moderninha, toda né? moderninha. Tá? Eu falei, não, tá ótimo, pode ir, mas daí você vai ter que trabalhar e você vai se manter lá, porque eu não tenho condições de pagar a faculdade mais casa, alimentação. Tinha tudo. condições, mas não Falou era que pra não. dar as condições pra ela. Isso mesmo, Tá no ótimo, chicote. você pode ir? Pode ir, mas você vai trabalhar, você vai se Problema sustentar. seu. Daí eu falei, pensando bem, né? Melhor não, né? Melhor não. Daí, beleza, vou e voltei. A gente voltou aos 4 anos, não morei lá, nenhum ano. E daí, quando eu fiz também o primeiro ano da faculdade... Aí a mamãe falou, Camila, chama a Débora pra trabalhar o pai lá. falou, né? O pai falou, não tá certo não vocês deitados no sofá e depois do almoço. Tá legal isso Mas aí. véia, Ele odiava ver a gente 18 no anos. sem trabalhar. 18. E pai já... E aí? Vamos com a ele gente. se Daí eu incomodava entrei como mesmo. estagiária da Entendi. Camila e foi show, porque foi muito legal. E a gente pegou o boom, né, do mercado imobiliário, que foi o anos 2000, Foi, começo quando dos estourou. anos 2000. Ela Jundiabe, muito né? criativa. A chegada do Jundiabe, Junge foi uma virada, né, na cidade. Verdade. E veio Virada do bug do milênio. Foi. Eu, meu 20 amor. anos, isso Eu mesmo. Que ano foi? 25. 2000. 2000 Junge ganhou em mesmo. 2000 a eleição. Esqueceu que todas as eleições eu acompanhei dos últimos 30 e poucos anos? Nossa, verdade. Ali Daí foi a virada veio, de Mogi. elas Veio falam- de é Cico, verdade, Center Castilho, Lotado. CC, vieram todos os home centers. E a Itaipu era uma grande empresa, mas local, né? E a gente ganhava no relacionamento, porque a gente fazia, imagina, hoje, né? Hoje já tem nome, mas era um marketing de experiência. A Roca, eu lembro que a Quantos Roca era uma porcelanato espanhol que a gente trouxe, começou a importar, né? Eles começaram a abrir mercado no Brasil, a Era Roca. da Incepa, né? E daí a gente chamamos os arquitetos, engenheiros, todo mundo fizemos uma noite espanhola com flamenco, chamamos a Áurea e a Cris, elas fizeram... Nossa, sempre, né? Isso assim, a gente Sempre falou, as a gente doidas, precisa né? criar uma noite espanhola para trazer né, para apresentar a marca no mercado. Então assim, a gente já tinha essa coisa da experiência, do relacionamento. A criatividade. E foi o varejão, né, brabo, que a gente traz para o café, a gente traz para a Madame, a gente traz para o Bisa, essa escola do varejo da construção civil, a gente aplica Só que a até vinda hoje. desses grandes centros mudou o comércio. Mudou. Como foi aí essa virada de 2000 para cá? Com essa história da Itaipu sofrendo por causa disso? Não, foi bom até, porque a gente tinha uns diferenciais competitivos, por exemplo, tinha o relacionamento com os vendedores, tinha a entrega era nosso diferencial. Então, para nós, foi bom eles terem vindo, porque não tinha para ninguém. Entendi. E, por exemplo, a gente no marketing, né? O primeiro feirão que a gente criou, que vendeu, pá, meu pai falou,
nossa! Aí a gente ganhou todas as cartas com ele. Se a gente falava, vamos pintar de azul aqui, ele falava, tá bom. A gente ganhou. Começaram a entender, né, Aline? Ele começou a entender que a gente tinha também potencial. Sim. Ele começou a confiar na gente, tudo. E quando foi que vocês resolveram virar a chave da empresa? Foi porque foi em 2008, né? Vai fazer 18 anos a Madame. E a gente queria alçar voos femininos, né? Foi mais assim, a gente queria também, às vezes, tinha alguma divergência de ideias lá, porque era muito masculino. E queria criar coisa nossa, ter autonomia, né? Então, aí eu falei, Débora, vamos fazer uma loja de lingerie? Que a gente adorava, né? Até por causa da mamãe, que sempre cuidou muito dessa questão da casa, da lingerie, do pijama. Nossas então, era apaixonada por isso. Bordadinhas, com C, S, Minha mãe mandava bordar as iniciais. Vamos ver uma foto da família? Vamos dar essa foto aí já tá com as crianças já. Essa foto é bem atual. nova. É bem atual Esse essa ano, foto. essa Essa é desse ano. Essa foto é a fresca. Daqui a pouco nós vamos mostrar outras fotos. Vamos voltar aqui. Então, vamos fazer uma loja de lingerie. Vamos. Certo? O que eu ouvia na cidade? Quer saber o que eu ouvia? O quê? Mas lingerie dá dinheiro? Essas meninas são loucas? Você ouvia isso? Você ouviu? Você ouviu isso? Ouvi. Você ouviu? Você não ouviu, Silvia? É que você não morava aqui, você era médica, você era doida. Deixa eu contar. Uma vontade. Essas meninas são loucas, largar Itaipu para vender calcinha. Eu ouvia isso. Com certeza. E aí? Vamos lá, ela começou a vender, começou a dar certo e... Aí, com 2 anos, a gente teve que mudar de ponto. Porque não parava de vender calcinha. Não parava. Pijama, o estoque não cabia lá na lojinha. Aí teve um dia que eu até chorei, que eu fui procurar um sutiã. Aí eu entrei dentro a gente fez o provador de estoque. Aí eu entrei lá dentro procurando um sutiã que eu sabia que tinha. Aí saí de lá chorando. Aí falei pra minha mãe, não tá cabendo a gente aqui. Não tá cabendo. Que é onde é o Senhor Café. Que é onde é o Senhor Café. Aí vocês foram para aquela esquina. Fomos. Sim, tinha acabado de sair, né? O Bradesco Seguros de lá. Verdade. Aí eu Aí vocês olhei pegaram de aquele cara ponto. assim, aluga-se. Falei, nossa, é aqui. Levaram para lá. Levamos pra lá. E como é que montou o Senhor Café? Aí, O Senhor Café foi outra. Na verdade, a gente abriu uma cafeteria dentro da Itaipu. Não sei se você lembra. Lembro. O sabor. Eu fui lá, eu comia lá. Sabor. Comia lá, tomava café com vocês. sim. Então. Eu lembro. Tô perguntando, eu sei que você sabe, mas para o grande público. Ah, sim. Mas assim, você já gostava dessa coisa do café? primeira experiência. Já. Com... A minha mãe e a Silvia, assim, eu gosto muito de observar. Sou muito observadora das pessoas. E a Silvia e minha mãe, eu não tomava café quando a gente abriu o café. Jura? Sou apaixonada por café. Só que eu vi as duas tomando café. Elas assim, à tarde, mãe, vamos fazer um cafezinho? Aí elas faziam o cafezinho e sentavam. Não acredito. E eu sempre adorei o cheiro do café. Sério? Então, aí E aí, daí que veio a ideia do café também. Lá na Itaipu, a gente passava muita fome lá, né? Nossa. Aí a gente abriu o café para poder comer. Passava fome é a melhor parte. Porque não tinha nada, né? Ali Não tinha nada para comer tinha perto. nada pra comer. Tudo vazio ali do lado, né? Hoje que tá cheio Hoje, de coisa, aí né? a gente abriu o café lá pra gente poder comer. Entendi. E a minha mãe fazia os bolos já. Já. Os médicos do SUS iam todos lá. É do Luzia de Pio Melo. Do Luzia. E Eu eles comecei iam... a fazer. É porque não tinha fornecedor, porque eu tava lá na faculdade, eu tinha consultório. Eu ajudava na Itaipu, fazia um trabalho lá também. E depois o café, eu comecei a cuidar, porque elas montou o café, a Débora montou, fez tudo bonitinho e tal, mas daí tinha que alguém cuidar, comecei a cuidar.
E aí não tinha fornecedor de bolo, e eu sempre fiz bolo. Antes de eu ir para o consultório, eu deixava bolo para elas. Eu fazia o bolo como se me deixasse ali um pedaço de mim lá. E era uma coisa que eu fazia intuitivamente, que depois que você vai entender que tinha um sentido, né? Nada é por acaso. Eu fazia, ia cedo para o consultório, fazia um bolo, deixava para elas, os amiguinhos, tudo comia lá em casa, era uma beleza. Sempre deixava o bolo. Aí vocês, vamos montar um café. Aí a gente saiu de lá, que estava pequeno, só que tinha o contrato, que ainda estava há muito tempo vigente. E aí todo mundo começou a ligar para mim, para querer pegar aquele ponto. Ligou umas 3, 4 pessoas. Ia lá na loja. Ia na loja e falou, aquele ponto tá para alugar. Eu falei, gente, para quem não é de Mogi, não conhece essas meninas, é na Manuel Rude, tá? Ao lado do Japa. Já faz a propaganda de graça pro Zé Miguel lá. Exato. Tá bom? Do lado do Japa, que é nosso vizinho. Que é ótimo também. Também tem 18, 19. Tá bom? Aí eu falei pra minha mãe, tá todo mundo querendo aquele ponto? Vamos abrir um café lá? Porque a dona Helena, a falecida dona Helena que a gente alugou, né, lá, era só a frente. Aí eu falei, quando a gente foi abrir a loja, ela não deixou mexer muito no ponto. Aí fizemos a loja de lingerie. Aí eu falei, agora que a dona Helena já conhece a gente, é capaz dela deixar a gente reformar, mexer. Aí eu falei, mãe, o que você acha? Aí a gente aqui tem assim, se uma falar que sim, a outra fala que sim. Aí minha mãe falou, não, vamos. Aí falei com a dona Helena, falei, a gente vai ter que quebrar aqui. Ela, não, pra vocês tudo bem. Ela era grega. Pra vocês tudo bem, podem fazer o que quiser. Já confiava, né? Já confiava. Aí foi isso aí. Aí inaugurou o Senhor Café. Abriu o café, aí nisso a Débora sempre gostou muito de francês, tal. E foram para Paris no ano, assim. No ano, aí um pouquinho antes de abrir. Aí lá em Paris tiveram a ideia de bistrô, que não tinha aqui em Mogi. Não tinha. Não tinha nada igual. Não, e não adianta, gente. Abre café, fecha café. Abre café, fecha café. O Senhor Café tá lá. Durinho. Inclusive eu sou cliente 0001. Todo mundo me conhece. Que inclusive chegou uma época que eu ia todo dia lá. Então com saudade. Falei, gente, eu conheço todo o cardápio, eu não posso mais vir aqui. Aí elas, vamos mudar o cardápio. Pode vir, as meninas falavam pra mim. Pode vir que nós vamos mudar o cardápio. Porque eu já tinha comido tudo. Assim, é muito louco, né? Muito. Ali vocês levaram um conceito diferente, né? Foi muito legal quando abriu. E até hoje E a gente, assim, foi apesar de ter minimamente a experiência do quiosque ali dentro da Itaipu, né? Do Sabor Café. Sabor. Era Sabor Café, o nome. Era Sabor Café, chamava, né? Minimamente a experiência, quando a gente abriu o restaurante, o operacional de restaurante a gente não tinha. Totalmente experiência. Nossa, e assim, foi. Apanharam muito. Foi punk. E o Bisa Maria, como é que hoje nasceu? a gente apanha. O Bisa Maria, como é que nasceu? O café já tava com 6 anos. Não tava mais dando tanto trabalho, sabe? Tava. Aí vocês precisavam, tava, vocês precisavam de alguma coisa para dar trabalho, é isso? Não tinha nada para fazer, então vamos abrir um restaurante. Aí a gente também não tinha onde almoçar no domingo, né? Assim, aí eu pensei assim, nossa, alguém tem que fazer um parmegiana maravilhoso nessa cidade, porque não tinha também nenhuma referência. Não tinha. Aí começou com a ideia do parmegiana, porque a minha mãe faz um maravilhoso. E aí eu fiquei observando meu pai e o Lucas comendo o parmegiana. E falei assim, nossa, vamos usar essa receita. É essa daí. Vamos ver uma foto? Quem é essa? Quem é essa? Essa é a Dona Santa. É a Dona Santa. E aí no Bisa, a gente tinha já essa vontade, eu e a Camila somos muito de empreender. Empreender, assim. Adoro. E aí, nós tínhamos essa casa, estava para alugar há muito tempo, a casa é linda, era branquinha e azul. Linda a casa. Aí nós paramos em frente, né, Camila? E eu falei, Camila, essa casa é tão linda, é uma casa de vó, né? É uma casa de vó.
Podia ser um restaurante, né? A gente em frente à casa. Já imaginando. Aí ela é muito fuçada, já ligou para a mulher, já procurou tudo. No fim, alugamos a casa. E aí depois reformamos. E aí a gente ficou na luta pelo nome. Do nome. Porque né, a gente queria Maria, né? Queria Maria, porque tudo tem bastante Maria, né? Comecei a fazer a novena de Santa Rita, todo dia 22. Aí teve um dia que eu fui na missa e veio essa intuição, que tinha que ter Maria no nome. Aí foi. Bisa Maria. Daí o Lucas, né, o meu neto, a minha mãe sempre foi chamada de Santa, né? Ninguém conhecia de Maria, nem ela. Ela não sabia mais que ela chamava Maria Benedita, né? E aí ele fez uma homenagem do Dia das Mulheres, fez uma homenagem para mim, para Camila e para Bibi, que ele chamava de Bibi. Aí ele perguntou para alguém o nome dela. Eu fui, era a exposição do São Marcos, assim, eles colocavam no corredor. E a gente estava na luta, brigando pelo nome. A gente estava naquela coisa, um queria uma coisa, queria... Quando eu olhei o que ele tinha desenhado, que tem lá na loja já enquadrada, quando eu olhei assim, que ele fez a minha homenagem, né? A homenagem da Camila, quando eu vi Minha Bisa Maria. O nome me arrepiou. Aí é ele. Eu falei, Camila, esse é o nome, esse é o nome. E o nome. E ela amava. Ela falava assim pra ela. Sabe o que ela falava para todo mundo? Que o Silvio tinha feito o restaurante para ela. Pra ela. Não era de vocês. Não era pra ela. Vocês que lutam. Não, que meu linda, pai gente. fez pra ela, né? Ela fez tirava pra a gente ela. da jogada. É claro, Silvio, vocês são os detalhes. Ela adorava ele. E vocês que lutam. O Silvio tinha feito o restaurante para ela. Deixa eu contar pra vocês, né? Vamos falar de babados agora. Babados. Camila passou por um câncer. Meningioma, né? Conta essa história. Conto. Foi em 2008 também. Na verdade... na verdade, tinha a ver com a escolha. Verdade. Você lembrou bem. Que 2008 foi que eu não fui passar rímel, não enxerguei do outro lado, fechei o olho e não enxergava. Aí falei pra minha mãe tudo, aí fomos rapidamente no neuro, oftalmo, tudo, tal. E tava com meningioma no meio da cabeça, né, no quiasma óptico. Explica o que é isso. É melhor a médica, né? É o nervo. A médica o quiasma explica. é o nervo que vai, né, que vai transformar em imagem, enfim, que faz a visão. E aí o nervo tava o tumorzinho estava em cima, comprimindo esse nervo. Por isso que ela apareceu na visão. Comprimiu o nervo e aí interferiu. Que tamanho que tava? Tava grande já. 7, não é? Você descobriu por causa da visão. Descobri por causa da visão. E aí? Aí eu fiz, né, a cirurgia muito rápido, né? Minha mãe quase teve um troço, né, mãe? Nossa, foi muito difícil, porque o prognóstico, eles falavam, né, muito negativo, e eu tinha que ficar firme, né, como toda mãe tem que ficar firme, né, que agora eu falava que eu ia Nem ter me fale, mãe. incontinência para sempre, que eu ia ter, que eu podia ficar cega, que eu podia ficar sem paladar, que não ia ter filho, olfato, né? que eu não ia ter filho, por causa da hipófise. E o risco da cirurgia, que foi uma cirurgia... E abre, né? Abre a cabeça. Eu tenho uma cicatriz abre desse tamanho, né? Abre a cabeça. Tira a calota para fazer, né? Tinha... E aí? E aí que é minha segunda data de aniversário, né? Agora vai fazer 16 anos, dia 16 de abril. Eu sempre comemoro esse dia comigo, assim, né? E aí depois que eu fiz essa cirurgia que eu tive também por isso que eu mudei, a gente mudou, né? Que eu tive um recomeço aí, né? Um resetou. Eu não queria mais, né? Tinha que trabalhar nesse propósito, né? Que a gente tem. Porque aí foi uma propósito. Foi uma virada. Foi uma virada. Aí eu quero falar do câncer da Silvia. Conta. Ainda é muito, muito recente, né? Então traz bastante lembrança. Vai fazer exatamente um ano que eu descobri um câncer de mama, né? E
Foi um diagnóstico rápido também, enfim, logo também já fui encaminhada para ótimos médicos e fiz o tratamento, a cirurgia, químio, rádio. Fez tudo, né? Que tem Todo o tratamento. 1 ano certinho. Eu fiz o primeiro ultrassom dia 14 de abril, agora vai fazer exatamente um ano. Quase junto comigo. E é um tratamento duro, né? É um processo muito duro que eu acho que muito duro pra gente como paciente, mas também para a família, para essa família que vive junto, assim, né? Que vive as nossas dores para a mãe. É muito Quando duro. é médico, não é pior? Porque você sabe tudo que vai acontecer? Porque a ignorância é uma bênção, muitas vezes. Eu ouvi isso de uma pessoa que operou o pulmão. Você imagina? Ela falou assim, eu não sabia que eu podia ter morrido, eu sabia que não sei o quê. Porque você não sabe. Foi lá, operou, estava ótima, depois que ela descobriu que ela ia morrer. Entendeu? Então a ignorância às vezes é uma bênção. Ela protege, Mas você né? não teve ignorância, porque você é médica. Não, eu assim, não lembrava muita coisa, porque eu não tenho mais contato direto com a oncologia há muitos anos, né? Eu sou formada já há 15, 17 anos, faz 17 anos eu formei quando abriu a loja, foi minha formatura, na semana que abriu a loja. Então eu não tinha mais tanto contato, eu não sabia muita coisa com relação à sequência do tratamento, mas ao mesmo tempo eu sabia de complicação, eu sabia do que, né, a parte cirúrgica, dos riscos. Isso traz algum adiantamento do que vai ser ali na frente. É bastante angustiante. Como é que assim. você descobriu? A lesão cresceu, ficou palpável. Foi uma coisa que cresceu muito rápido, assim, de uma hora para outra. Em 20 dias ela apareceu. Eu tive uma dengue, né? Eu até falei pro meu médico, pode ter sido isso? Ele falou, Sil, não tem estudo, mas a dengue deu uma desestabilizada no meu sistema imunológico e a lesãozinha que estava ali começando... Cresceu de uma hora para outra. Aí eu tenho 2 pontos. Você não tinha filho quando teve o câncer. Sim. Só que você tinha filho quando teve o câncer. É diferente. Diferente, nossa. Quando a gente tem filho, a gente tem mais medo de morrer. Filho pequeno ainda, né? Não é verdade, Silvia? Não, primeiro eu falo, né? Eu conto que a primeira coisa que eu pensei quando eu descobri foi em fazer um testamento. Para deixar as coisas em ordem para o meu filho. Porque você tem medo de morrer, né? E, enfim... Tem o pai, mas, né, assim, a gente fica com essa sensação de que vai acabar ali, que você não vai ver crescer. É muito ruim, é muito angustiante você imaginar, né? Mas graças a Deus... Só que a Camila foi ao contrário, ela não ia poder ter filho, né? Também é duro, Então o seu né? filho é um milagre também. Meu filho é um milagre. Não é? É um milagre. Porque você poderia ter ficado estéril. Poderia. E não ficou. Não ficou louca, não ficou cega. Louca não mais ou menos. Louca já era, né? Mas assim, você não teve nenhum tipo de sequela. Eu não enxergo aqui. Ah, mas isso é uma bobagem. periférico, Pra quê? Ficar cega? E pra que você vai enxergar aqui? Você vai usar pra quê isso aqui? A visão periférica. Eu não tenho, Periférica, não pra sinto quê? o cheiro de um lado, então Ainda se bem, tá muito né? Às vezes é fedor, melhor. Às vezes é melhor não sentir cheiro. Às vezes é melhor. Vai por mim, vai por Mas mim. ela desenvolveu o outro, né? É claro, porque o corpo humano, Deus é Vai perfeito. compensando, Deus é tem perfeito. toda- paladar é Aí bem a pergunta aguçado. é pra Débora. Débora, como é que é ver 2 irmãs podronas e você lá fina? Conta pra mim. Ai, não sei, ao mesmo tempo que eu falar, gente, não é possível, alguma coisa vai vir. Não vai, não. A palavra tem poder. Ele tá amarrado em nome de Eu Jesus. fico pensando, né? Eu penso nisso também, poxa, eu falei, nossa, a Camila teve eu ainda não tive nada. Graças a Deus, né? Que horror. Tô com o corpo fechado, por Deus. Amém. Ah, mas você vai acompanhando, né? E cada vez mais vendo que nós somos fortes, né? Essas coisas vão fortalecendo, vai unindo, e é o emaranhado, né? Eu falo, né, mãe? A gente é muito juntas, muito. E às vezes formam nós, às vezes formam laços. É um emaranhado, Só que tem assim, de mulheres fortes, né? Só que tem um ponto que foi muito difícil, que foi a perda do pai de vocês.
Tem que falar disso. Tem. Como é que foi a perder o Silvio? Para quem não sabe, né, acidente de moto, né? Fatal. Então ele todo sábado ele saía para andar de moto e voltava para almoçar. 1h ele estava chegando. 12h40 Apaixonado por moto. Apaixonado por moto. Vocês sabem que eu perdi meu sobrinho do mesmo jeito, né? É verdade. Eu pensei muito no pai de vocês. Verdade. Muito louco, sabia? Ele era apaixonado por moto. Apaixonado. É muito louco isso. E a gente, nossa, nunca imaginou, né, que ia passar por isso, né? Aí ele não chegou para almoçar. Não chegou. Não. E aí? Chegou. Não, ele todo sábado ele saía escondido, porque eu já tinha proibido ele de sair com essa moto, que é a moto de velocidade, né? Ele saía com a motinha. Com a moto pequenininha, assim, no centro e tal. Mas aí essa ele para eu não escutar o barulho, porque eu escutava, ele fazia essa, né? Achava que tudo certo. E provavelmente eu até sabia também que ele andava, mas tudo bem, ele, né? Então, quando era 12h30, 12h40, ele ligava para mim. Ele falava, bem, você quer que eu leve alguma coisa? Quer que eu pegue alguma coisa? Precisa levar alguma coisa todo sábado. Porque ele dava uma volta, ele ia e voltava. Ele ia no frango assado. No frango assado. Tomava um café, comia e voltava. Aliás, tem muito motoqueiro que faz motociclista. Eles não gostam de falar que motoqueiro. Muito motociclista que faz isso. Come aquele pão, e volta. Pão de semolina. Que é uma delícia aquele pão. E voltava. Ele fazia isso, ele ia e voltava. Então, ele tinha ele certinho o horário. E aí, a hora que eu tava... Naquele dia eu tava fazendo uma feijoadinha. E aí eu tava preparando assim, o telefone tocou, eu vi Silvio. Aí eu pus no Viva Voz, falei, oi, bem, fala. Nossa, daí alguém falou pra mim, quem está falando? Nossa, gela meu Deus, coração. É a coisa mais horrorosa do mundo. Meu Deus. E aí ali eu quase morri, sabe? Eu falei Como é que falaram pra você? Ele falou, eu falei, é a esposa dele. Aí ele falou pra mim, aconteceu um acidente, eu falei, por favor, não fale, que eu não vou aguentar, por favor, não fale. Ele desligou. Só que o Lucas estava vindo, meu neto, né? Então foi um momento muito difícil, ele falou, vovó, o que aconteceu? Vamos rezar. E a gente foi rezar para Nossa Senhora, que eu tenho minha mãe tinha 4 meses que tinha falecido. Ela falou, vovó, vamos rezar. E eu falei para ele, filho, eu já sabia, né? Eu falei, filho, vamos pedir para Nossa Senhora dar força para a gente aguentar o que tiver que aguentar. Vamos pedir para Nossa Senhora isso. Nossa. Daí ele foi para a salinha onde ele ficava, eu fui para o quarto e pedi, meu Deus, me ajuda, me ajuda. É muito difícil, é um momento assim que fica, né? É um trauma. Nunca mais. Demorou bastante, eu tive pânico depois, eu ainda faço tratamento, porque aquilo ficou em mim, ninguém podia não atender um telefone ou coisa, eu fiquei assim muito, ainda tenho isso, né? Porque é um trauma mesmo, eu nunca imaginava desse jeito, sabe? É muito difícil quando eu era um policial, né? E aí eu não desliguei o telefone, eu fotografei, eu dei uma confusão, acho que eu não sei o que aconteceu, porque ali parecia que vinha uma coisa assim do meu pé que ia parar no meu coração, parecia que eu ia... E na hora eu pedi minha mãe, eu sou muito, muito devota, minha mãe, né, Maria Santíssima, minha mãe Santíssima me ajuda, porque veio uma coisa assim. E aí a gente começou todo o processo, né, que é um processo doloroso, porque a gente não tinha força. Na hora, morreu. Ali na e ela estava, foi. Foi uma morte igual do meu sobrinho, foi fatal. Foi fatal. Morreu na hora. Ele foi mesmo traumatismo. Eu também achava que ele tinha um mal súbito, alguma coisa, mas foi. E aí começamos o processo de não ter vontade de mais nada, né? Porque essa é a sensação. Foi um ano muito difícil. No primeiro ano, parecia que a gente tinha morrido junto. Nós morremos ali. Queria vender tudo. Largamos as empresas, tudo. Largamos Nem tudo. sei o que aconteceu. Eu larguei tudo. Eu também fazia treinamento, não tinha condição, não tinha mais condição, não tinha vontade.
eu tinha 2 lutos, né? Foi... Para mim, para elas, foi 2 lutos. Minha mãe Tipo... sempre eu cuidei, né? Era uma coisa muito forte. Eu tava passando por um momento de luto e eu não tava bem, assim. Aí eu falava para ele, bem, cuida do Lucas para mim, que eu não tô bem, né? Eu não tava vontade de nada. Da minha mãe. E aí veio mais um, assim, duplo. Aí eu não sabia quem que eu ficava de luto. Eu escolhi ele, né? Porque ela, né? Ela viveu bastante. E aí a gente começou o nosso processo de luta, um processo que você tem que ter muita força, né? Porque a gente tinha as coisas para fazer, mas não conseguimos fazer. Assim, foi de jogar a toalha mesmo e desistir de tudo. Foi Deus muito, muito que acho que conseguimos passar por isso e estar aqui com os negócios, assim, a gente voltando. Jesus, mas chegaram a querer desistir. Ah, sim. Queria desistir. Não queria nem voltar mais. A gente era a nossa base ali, né? Nosso consultor financeiro. Ele fazia todo dia. Ele passava o zóio todo dia. Passava na rua, subia, Ele ia conversar com os gerentes do banco. Ele ia todo dia no banco. Ele ia comprar as coisas que precisava. Ele era muito ali, presente. E assim, dava muita segurança. É o que eu falei para você. A gente nunca tinha passado uma coisa que você pensasse assim, o que eu vou fazer? Eu sabia que ele ia fazer, eu sabia que ele ia resolver, e aí a gente ficou sem chão, e a sensação era de não fazer mais nada, fazer uma pipoca para vender, fazer, sabe, uma coisa assim, e não fazer mais nada. Como é que vocês superaram? Deus, Jesus e o tempo, né? Deus, é só se apegando. Dá para entender hoje? Dá, nossa. Vocês conseguem entender? Sim. Estamos ainda tentando, assim, né? Mas foi uma reviravolta na vida de todas nós, assim, eu acho que... A gente perdeu bastante a estabilidade. Elas também não conseguiram viver o luto, assim, porque foi tudo muito intenso. A Silvia passou por um momento difícil na separação, foi muito difícil. A Silvia em São Paulo, e ele não estava para acolher. Com o neném tinha 1 ano. Você passou por uma separação, ela também passou por uma perrengue. Só que tinha ele, né, na separação da Camila, ele, né? Foi muito protegida, o Lucas muito protegido, assim... dava essa segurança, então você não sentia que você estava desprotegido. Então, foi até hoje, assim, para mim é forte, eu sinto muito a presença dele. O que conforta vocês, assim, dele ter partido tão cedo? Ele não queria, o Silvio era uma pessoa ele não queria ficar velho demais. Quando ele não queria. Minha avó teve que ficar, conforta, né? É que ele foi embora fazendo o que ele mais amava na vida. É o que me conforta também. Tipo assim, então, era a paixão da vida dele. E eu não fiquei assim. Foi sempre um drama na nossa vida. Eu tinha moto medo. Sempre foi um drama, porque minha mãe sempre teve muito medo e sempre foi um drama na nossa casa. E ele sabia disso. Ele sabia do meu medo. Né? Então é uma coisa para ressignificar. Perto de acontecer, eu estava muito tensa com a moto. Quando eu chegava em casa e via a motinho, né? Eu pensava, ai, graças a Deus, ele está aqui. Então eu tive também uma coisa que parece que ia acontecer alguma coisa, sabe? Então eu estava me sentindo meio assim. Mas o dia que ele saiu escondido e eu peguei ele sim escondido. E aí eu falei, e ele dormia muito mal, assim, mas ele tava com uma camisa branca, uma calça jeans clarinha, que ele adorava esse conjunto, blusa, ele tinha um monte de camisa branca e a calça. Tanto que ele foi enterrado assim, não pus. Eu falei, não, é isso que ele gosta. Eu pus a que ele gostava. Camisa polo. Não, foi acho que uma camisa branca foi. de manga curta. E aí, quando eu tenho essa imagem, eu acho que isso que me confortou depois, né? Na hora é muita coisa que você não entende, você pensa 1000 coisas. Mas quando eu vi ele saindo, ele estava iluminado, assim, ele estava bonito. Olha, né, muito tempo, quase 50 anos a gente ia fazer de casar. E aí eu vi e falei, nossa, ele está tão bonito. Ele estava iluminado. Ele já estava
sabe? Né? Já tava tudo certinho, que já era. Né? Ele estava como se tivesse uma luz nele. Eu vi essa luz nele. Você perguntou do que conforta, é muito louco. né? A imagem que eu fiquei, porque essa. Eu tinha muito medo de eu ficar com a imagem que eu não queria ver, eu não queria ir no enterro, eu não queria. Quase que ela não foi, pegou Covid. Eu quase ele sempre lidou com a morte de uma forma muito leve. Também. A gente falava assim, nossa, pai, fulano morreu, né? A gente chegava às vezes em casa e falava, pai, fulano morreu. Ele morreu? Antes ele do que eu. Ele falava isso. Morreu. Ele sempre levava antes dele do que eu. Ele não ligava pra morte. Assim, a morte não era ele era problema, destemido. Ele era destemido. Se for morrer, morre meu pai que é mais velho. Ele não queria ficar velho. Ele falava, não quero ficar velho. Deus o livre, ficar velho, ficar dependendo. Eu vou morrer. Eu falei, eu queria morrer. Ele falava isso. Uns 65 já está muito bom. Ele morreu com 69. Perguntou do que conforta, né? Eu acho que a presença dele ainda é muito intensa nas pessoas na rua. Tem As gente pessoas falam toda hora pra você? Hoje. Da hora. Ai, nossa. Tem gente que pai, chora. não é? Tem gente que chora. Isso daí pra mim. É uma coisa de louco. Não, traz uma paz, muito um louco, conforto né? de saber o quão generoso uma pessoa... E como ele era querido, né? Exatamente. O velório entupido de gente. Nossa, todo mundo surtando. Não, todo mundo, gente lá chorando. Eu não consegui abraçar todo mundo, não deu tempo. Não, eu tava... A gente beijou gente. Ele foi medicada. E o velório dele Eu tava fora Eu da vi que ela minha... tava medicada. Eu não tava. O velório dele Nem sei se parecia você uma lembra que eu tava lá. festa. Não sei se Não você lembro. Eu só lembro de uma pessoa da Glau que veio me abraçar. Porque o resto É que ela não lembro. tava fora do planeta. Eu tava. É porque eu não tomo remédio nenhum. E o percebi, nosso amigo, ele E falou... o que me conforta, acho que também é isso. Depois a gente pensou, eu falei, gente, será que meu velório vai estar... Porque o velório dele tava animadíssimo, a galera dando risada, lembrando as coisas dele. Cada um Nossa, ele fazia não sei o que lá e ria. Falava, gente, vocês estão no velório, vocês são retardados. Mas o Silvio não ia querer a gente chorando aqui. Não ia mesmo. Eu falei, gente louca. Eu conversei com cada louco lá no velório, foi louco. Meninas, falando, né? Vamos mostrar pelo menos uma foto pra gente fechar? Mostra uma foto. Dos 14 anos. Tem uma foto com o Silvio, com o pai? Mostra uma foto pra gente. Com os netos. Só pra gente... ele aí. Essa é a foto que eu queria. Exatamente essa. Esse é o Silvio com as crianças. De que ano é essa foto? 2022. Né? Um pouquinho antes dele falecer. O Rafa né? tá Porque ele tava piquititico, né? Então Olha é assim que a gente vai lembrar sempre dele. Não adianta. Olhinho no olho. Eu, na verdade, assim, quando eu idealizei o programa da Marilei, eu falei, eu quero contar a história de pessoas de verdade, né? Gente normal, né? Que ri, que chora, que perde, que tem câncer, né? Gente normal. A gente é normal, né? Quer dizer, mais ou menos. Né? E assim, aí quando eu fiz a lista, eu falei, nossa, eu tenho que chamar as meninas Grilo, né? Porque vocês são um exemplo de superação. Até pela morte do Silvio. Entendeu? Verdade. É muito interessante, né? Verdade. Então, Débora, qual que é a mensagem que você deixa? Mensagem? Que é de viver realmente o que a gente tem é só o presente. É mais clichê do que isso, mas o que a gente tem para viver realmente é o presente. É a única coisa que a gente tem. Então, pra gente viver o presente. E você, Silvia? Para mim, é valorizar a família, o suporte, esse amor que é genuíno, gratuito e não acaba. Que lindo. Camila? Eu acho que assim, toda essa história não pode faltar fé. A fé, né? Eu acho assim, Deus realmente é a nossa fortaleza. É a nossa fortaleza, assim. O tempo todo. Ele é fiel. Ele é fiel. E muitas vezes, né, eu pensei, né, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Que eu esteja andando na escuridão, Ele está comigo. E aí você vai, dia a dia.
E a Janete, a matriarca? Eu acho que é a fé, né? Nesse período, né, nesses 3 anos, né, que foi difícil para nós, eu acho que eu agradecia muito a minha mãe, porque foi ela que plantou a sementinha da fé. Então, nos momentos mais difíceis, como foi nesse momento, eu sentia muito a força mesmo, sabe, do Espírito Santo, da intercessão de Nossa Senhora. Então, assim, nesse momento da Silvia, não é fácil a gente passar por esse momento com o filho. Não é fácil. Eu imaginava todas as mães que passam por isso. E eu pedia para Nossa Senhora acolhê-las, porque é muito difícil a impotência que a gente... Tanto da Camila, que foi muito difícil para mim, para a gente cuidar, o medo. E agora então eu acho que é isso, né? Eu acho que as famílias se sustentam se tiver alguma coisa mais forte, um pilar da fé. Obrigada, meninas. Obrigada. Gente, histórias de verdade, né? Tem coisa boa, tem coisa ruim, mas tem que ter Deus, eu concordo com vocês. Obrigada. Adorei. As meninas Grilo, nossas meninas do programa da Marilei, obrigada pela sua audiência, espero que você tenha gostado do programa e até o próximo. Beijo, até lá!